Salmos de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha só, meus queridos irmãos, Salmos de número 126 é um Salmos que está classificado aí como sendo o Salmos dos degraus. Essa classificação de Salmos começam aí no Salmos de número 120, tá bom? E vai correr aí, indo até os Salmos de número 134. Eu me lembro aqui que em 2019, assim que cheguei na congregação na cidade de Potim para pastorear, né? Vez que eu estava lá no bairro Itaguaçu, congregando lá, agora, aí vindo para a direção da igreja aqui, eu me lembro que eu trouxe para vocês, aqui na cidade de Potim, uma sequência de mensagens no domingo com esse assunto, com esse tema, né? Com os salmos dos degraus. Ora, esses salmos são aqueles que eram cantados quando o povo saía da região deles e caminhavam em direção a Jerusalém para as grandes festas, aquelas 3 grandes festas que eles iam. Então eles formavam aquela procissão e iam se encontrando pelo caminho, né? Saía lá da tribo A, da tribo B, né? E em direção a Jerusalém. Então, eles iam se encontrando, saía da cidade A, cidade B, cidade C, e iam se encontrando para o caminho e formando aquela grande procissão. Por isso também os salmos dos degraus, eles também são conhecidos como os salmos dos peregrinos, ou seja, aqueles que estão caminhando em direção a Jerusalém, e enquanto estão nessa caminhada, eles vão salmodiando o Senhor, vão cantando ao Senhor nosso Deus, e os Salmos 120 até o 134 é este inário, tá bom? Era o inário deles na caminhada e na jornada. Também os Salmos é conhecido como Salmos didático, traz um ensinamento, traz uma instrução, posto que naquela ocasião eles traziam naquele cântico deles a lembrança de algo que Deus realizara por eles, tá bom? E os Salmos de número 126, que eu acabei de ler, é exatamente essa lembrança. Lembrança do quê? Lembrança da época do cativeiro. Uma época que eles choraram, que eles ficaram angustiados, tá bom? Nós acabamos aqui na escola bíblica dominical de falar a respeito do profeta Jeremias, que trata a respeito aí da destruição de Jerusalém, lamentações de Jeremias, que Jeremias chora aí a situação da cidade de Jerusalém, que outrora tão formosa, tão maravilhosa, tão linda, admirada pelas outras nações, e agora a situação dela estava de destruição. Eles haviam sido levados em cativeiro. Ora, mas o Senhor lhes havia prometido que retornaria com eles para aquele lugar, e o Senhor cumpriu a sua promessa. 70 anos se passaram daquele cativeiro, mas Deus enviou até lá um decreto e Ciro determinou que aqueles que pertenciam a Deus deveriam voltar para Jerusalém e reedificar aquela cidade. A adoração recomeçaria. E então o povo retorna. Aqueles, conforme está escrito lá em Esdras, aqueles cujo coração Deus despertou, aqueles cujo espírito
espírito, Deus despertou. Esses retornam para Jerusalém, para a obra de reedificação daquela cidade. E o povo retorna, o templo ele é reedificado, os muros são reerguidos e retoma a adoração a Deus dentro daquela cidade. O povo cresce novamente, o povo se fortalece, porém, o povo, com o passar do tempo, vai se desgastando novamente, vai caindo naquela religiosidade, vai caindo naquela mesmice, e tudo que é feito para Deus começa a ser novamente de uma forma mecânica. Já não há mais aquele entendimento, já não há mais aquela disposição interior, aquele prazer, aquela grande alegria, aquela grande satisfação de estar na presença de Deus. Não há mais aquela valorização do ato de cultuar, de adorar a Deus. E é lamentável que nós, nos dias atuais, nós percebemos a mesma coisa ocorrendo. As pessoas estão indo na igreja por ir. De repente se lembra do culto, já é no domingo, o culto é 19 horas, ele se lembra que tem culto ali às 18 horas, isso é lamentável. Como que o nosso Deus está sendo tratado? Como que nós estamos nos esquecendo dos feitos de Deus? Como que nós estamos esquecendo de que o Deus que nós servimos é o Deus criador dos céus e da terra? Que nós estamos na presença de um Deus que nos ama e que tantas coisas tem feito por cada um de nós, e o maior milagre que ele operou em nós, que é a salvação das nossas almas, que é o perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós devemos nos voltar para esse Deus com mais inteireza de coração, com mais retidão, trazer para diante do altar do Senhor o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração, com entendimento real e verdadeiro. E aqui, neste Salmo 126, o salmista traz a lembrança. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Quando eu olho para esse versículo, eu me recordo do novo convertido, da minha época de novo convertido, e eu vejo, eu analiso, eu comparo a vida do novo convertido. Como que é o primeiro amor? Como que é o ânimo daquele que está chegando novo na presença de Deus? Aquele que sempre tem na lembrança, está fresco na lembrança, a vida miserável que levava, a vida do cativeiro, a vida da prisão, a vida do jugo debaixo do pecado, como que o diabo escravizava, como que o diabo fazia com que os dias fossem de tormento, as noites eram atormentadas, não tinha paz de forma alguma. E quando então vem para a presença de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, a paz que existe na alma é inefável. E tudo tem vontade de fazer na presença de Deus, não tem distância, não tem o tempo bom para servir a Deus, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento, qualquer situação, e às vezes está debaixo de bombardeio, de perseguição, mas não tem importância, ele está alegre, a alegria está transbordando no coração daquele primeiro amor. E daí então serve o Senhor com muita alegria. Imagine aquele povo que estava no cativeiro, que lá no cativeiro diziam, canta-nos um hino de Sião. E eles diziam, como é que nós vamos cantar? Nós estamos longe da cidade, nós estamos longe de Deus. E eles haviam pendurado as suas harpas nos salgueiros, né? Penduraram as harpas e não queriam mais cantar, louvar ao Senhor. Mas quando eles retornam para Jerusalém, a alegria estava transbordante. Era muito prazer e satisfação. O Senhor havia quebrado o cativeiro e lhes dado uma nova oportunidade de servir ao Senhor. Mas, como eu disse, agora novamente estão esquecidos disso. E o salmista traz isso à lembrança. Se naquele primeiro momento nós estávamos como que sonhando, era
tanta alegria, era tanto prazer, que numa figura de linguagem poderia se dizer assim, ó, não dava nem para acreditar naquilo que estava acontecendo conosco, parecia um sonho. E nós estávamos alegres. E aí no verso 2, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E esse é o tema da nossa mensagem. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha, irmãos, que grandes coisas fez o Senhor. Que grandes coisas aqui o salmista está tratando. Será que, trazendo para os dias atuais, as grandes coisas das quais aqui o salmista está tratando, seria um carro novo, 0 quilômetro, seria uma nova casa, seria a cura de uma enfermidade? Será que ele está tratando de algo que seja do mundo físico, do mundo material? Não, irmãos. O que ele está tratando, as grandes coisas que fez o Senhor, é a libertação do cativeiro. Então é isso que qual é o maior milagre que Deus operou na nossa vida? Não é o perdão dos nossos pecados realizado na cruz do Calvário? Não foi Jesus ter dado a sua própria vida por nós naquela cruz? E ali ele morreu por nós, ali ele foi moído por nós, para que ao terceiro dia viesse a ressuscitar e dar para nós vida e vida com abundância. Ora, grandes coisas fez o Senhor. Ele me tirou do lago horrível, ele me tirou do charco de lodo, e ele firmou os meus pés sobre a rocha, ele colocou um novo cântico na minha boca. Isto aqui é uma grande obra que Deus realizou por mim, algo que ninguém podia fazer. Deus fez por meio de Cristo Jesus. Então nós estamos alegres, e as pessoas ao nosso redor, eles observaram isto, porque longe de Deus, qual era a qualidade de vida que nós tínhamos? E agora na presença de Deus, as pessoas estão observando, vida mudada, vida transformada, o riso voltou para a face. E com o passar do tempo isso foi se desgastando, isso foi se perdendo, e agora o salmista, no verso de número 4, observando o seu povo na sua religiosidade, no seu esquecimento de Deus, porque quando nós tornamos o nosso dia de uma forma assim mecânica, torna as coisas de uma forma religiosa, irmãos, do corriqueiro, do dia a dia, nós vamos banalizando as coisas de Deus e nós vamos nos esquecendo da grande obra que Deus realizou nas nossas vidas. E qual que é a oração, então, desse salmista agora, a partir do verso de número 4, diante do Senhor, pelo povo, dizendo: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Na sexta-feira, no culto doméstico, eu falei exatamente disso aqui. Correntes do sul, no extremo sul ali de Israel, estava o deserto do Negueb, e ali, na maior parte do ano, aquilo era um deserto terrível, sem vida. No entanto, quando chegava a época das chuvas no extremo norte de Israel, e as chuvas caindo torrencialmente lá, e as águas vinham descendo, formando rios poderosos, esses rios chegavam até o Negueb, e eu disse lá e sugeri que se procurasse no YouTube vídeos dessa situação. Tem vídeo no YouTube mostrando isso, um deserto ressequido, terrível, uma visão horrível, mas quando as águas vêm descendo, e elas vêm devagarzinho, vem aparecendo um riozinho, daqui a pouco vai aumentando o volume, daqui a pouco torna-se aquele rio caudaloso, e aí então volta a vida para aquele lugar, começa a nascer novamente a grama, as flores começam a aparecer, e os animais retornam para aquele lugar para se alimentar da grama verdejante, para saciar a sede naqueles rios que se formam naquele lugar. Ao lugar que outrora estava seco,
sem vida, mas quando passa o rio, a vida retorna. Meus queridos irmãos, é isso que aconteceu em nós. O Espírito Santo de Deus sendo derramado na nossa vida, nós éramos um deserto ressequido, mas nos tornamos uma campina verdejante, cheio de vida. E qual é o desejo agora do salmista? Está o rio diminuindo? Por causa do quê? Por causa de Deus? Não, por causa do que eu estou fazendo, do meu comportamento inadequado diante de Deus, tornando as coisas de Deus numa religião fraca, vazia, sem sentido. Cansado de ir para a igreja, enfadado de estar na igreja. Não é o problema, não é na igreja. Irmãos, o problema está dentro de nós. Estamos como um deserto seco, inabitável, só habitando coisas ruins, só escorpião, só chacal, só coisas más. E Deus não tem se agradado disso. Não torne as coisas de Deus em uma religião vazia. Nós precisamos vivenciar a graça de Deus todos os dias da nossa vida. Viva o hoje como se fosse o primeiro dia na presença de Deus. Experimente a graça, vivencie a graça. Viu? Realmente experimente o amor verdadeiro de Deus na tua vida hoje. Viva a experiência real da presença de Deus hoje. E ore a Deus também para que Ele nos faça regressar outra vez do cativeiro. Não se coloque mais debaixo do cativeiro, não se coloque mais debaixo da escravidão. Você é livre para adorar a Deus, para servir a Deus com alegria. Ei, irmãos, andar na presença de Deus não é algo que demanda um sacrifício absurdo. Não, parece que está carregando um fardo, carregando um jugo. É um cristianismo pesado, é um cristianismo sofrido. Não, meu querido irmão, olhe, Jesus te libertou, você está livre. Você está livre. A batalha agora é contra o mundo, é contra o pecado, não é contra a vontade de Deus. Não é andar mais contrário à vontade de Deus, é andar contrário ao mundo. Se houver dificuldades, tem uma cruz para ser levada, e é verdade. Tem renúncia, é em relação ao pecado, é em relação ao mundo corrupto, é em relação a esse mundo que quer que nós nos conformemos com ele. Mas a palavra de Deus é: antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso é necessário que nós sejamos novamente resgatados pelo Senhor e que volte a correr sobre a nossa vida o rio da água viva, para que realmente nós possamos voltar a nos alegrar na presença do Senhor. Esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas dessa manhã. Lembre-se, os que semeiam com lágrimas, está semeando com lágrimas, você vai colher com alegria. Vai haver uma boa colheita. Tenha paciência. Tenha paciência na presença de Deus. Aquele que vai ter uma boa colheita futura tem que sofrer ali no sol, arando a terra, preparando a terra, semeando a semente e esperando com paciência a chuva que vai cair sobre a terra, e esperar que ela venha germinar, que ela venha crescer, e no tempo oportuno vai dar o seu fruto, e então vai haver colheita. Não perca a tua paciência. Não perca a tua esperança. Creia na provisão de Deus. Creia no socorro de Deus. Mas para tanto é necessário permanecer na presença dele. Esperançoso. Crente. Viu? Crente. Permaneça. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a recompensa. Mas é preciso perseverar, é preciso caminhar. Olhe para frente, é para frente que nós devemos olhar, e para cima, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos nos alegrar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Receba nesta manhã um renovo de Deus, um renovo.
e que o Espírito Santo ele venha fluir poderosamente na tua vida e que retorne para ti a alegria e o prazer de servir a Deus na face dessa terra. Amém.